Roteiro dos trabalhos referente à sessão ordinária 3/11/2022. 19ª sessão ordinária, segunda sessão legislativa, a sexta legislatura, data de 3 de novembro do ano de 2022, às 18h15, verificando o quórum regimental, dou por aberto os trabalhos da mesa. Peço ao vereador Wagner que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Leitura bíblica de Salmos 46, 1 a 4. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e espumejem em sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Obrigado, vereador. Coloco em votação a ata número 018/2022, da sessão ordinária do dia 19/10/2022. Quem estiver contrário, manifeste-se. Quem estiver favorável, permaneça como está. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Peço ao secretário que faça a leitura das proposições apresentadas à mesa. Moção de apoio número 001/2022, projeto de lei municipal número 055/2022, autoriza suplementar dotações orçamentárias apontando recursos no orçamento do município para o exercício de 2022. Comunicamos também que está na casa para análise e recebimento de emendas o projeto de lei municipal número 054/2022, de 20 de outubro de 2022. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. A audiência pública para a discussão do referido projeto será realizada no dia 22/11/2022, a partir das 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Passamos para o grande expediente. O vereador tem 10 minutos para falar sobre diversos assuntos de interesse público. Votos de pesar e louvor, como determina o regimento interno da Câmara. Estão abertas as inscrições. Palavra, vereador Daiane. Quero cumprimentar o presidente da casa, o secretário e os demais colegas aqui presentes, o nosso assessor jurídico e os assistentes de casa. Então, agora voltamos às transmissões então, ao vivo, né? Que as pessoas possam ficar por dentro dos temas debatidos aqui nas nossas sessões. Hoje, então, um dia muito importante para nós mulheres. 3/11/1919 se fundava, instituía a questão do voto da mulher. Então, é um marco muito importante. E duas mulheres que se destacaram nesse período, Berta Luz e Maria Concenda de Moura. Duas mulheres bem importantes que fizeram a parte delas para fazer o processo de instituição do voto feminino. Hoje se faz necessário uma pequena análise desse cenário que ficou pós-eleição. E essa semana, quando eu estava lendo alguns livros referente a biografias de mulheres,
relatava muito sobre a questão do fascismo, nazismo e também sobre a ditadura militar. E nós, mulheres, não que os homens também não tenham tido essas marcas nestes períodos, em países diferentes, mas nós, mulheres, em função de gerarmos vida, foi uma fase muito difícil. E lendo vários livros nos últimos períodos, todos acrescentam e falam momentos de tortura que pessoas viveram, biografias de mulheres que retratam isso, e que algumas vivas ainda, e eu conversava com elas, fazendo algumas entrevistas, e elas me relatavam assim, horrores desse período de 64, que foi a ditadura militar. Então, hoje eu me tirei o tempo para fazer escrevendo uma análise, até para repassar para os meus filhos também, como é que foi esse processo de democracia, de democratização aqui no Brasil, quando que começou a questão do início ao voto aqui no Brasil. E pasmem vocês, né, para quem não tem um pouquinho de conhecimento lá do período ainda de que era a República, o nosso Brasil, né, já se tinha essa questão de voto, né, só que só em 1945 que o Brasil iniciou a chamada Quarta República, né, e se deu vez às mulheres, aos homens, só não podia votar os analfabetos. Mas esse era um período assim de que era ainda o voto cabresco, né? Era um tempo de votar no papel, se fazer as atas. Então existia um processo de manipulação muito grande. E esse período se passou de 1945 até 1960, sendo interrompido pela ditadura militar, que daí é um período que a maioria de vocês conhece ou ouviram falar mais, e foi um momento sombrio, o qual se viveu 21 anos sobre esse regime. E que as diretas já vieram de alguns movimentos, de grupos feministas também, pedindo esse grito de liberdade. E olha o interessante, fazendo um contraponto entre movimentos sociais ilegais, legais, ou ditadores, ou não ditadores, ou alguns chamados comunistas, ou não, muitas vezes quem organizava os movimentos eram pessoas de gabarito, da alta sociedade ou com intenções políticas. Porém, quem fazia valer do movimento, quem fazia funcionar o movimento, eram as massas. O que eu quero dizer com isso? Agora, nesse processo de eleição aqui, nos últimos anos também, tanto do impeachment da Dilma, quanto desse processo de eleição agora, que foi tanto quanto tumultuado, o que acontece? As pessoas que fazem o planejamento para que isso aconteça, tanto o impeachment quanto o eleger A ou B, jogam para a massa. Quem dá a cara a tapa é a população. E quem contribui muito nisso, na época eram os jornais, hoje a gente tem as redes sociais, né? E que vai muito ligeiro as fake news, e que vai muito ligeiro notícias certas também, corretas, né? Mas vai hoje, que a gente sabe muito bem, já anos atrás existia o Centrão, mas hoje já mais exposto, né? Com cara mais aberta, com características de movimentos que essa direitona, o Centrão atual, que funciona aqui no Brasil. E eles têm um poder forte, mas também, ao mesmo tempo, não querem demonstrar nesse jogo de xadrez quem eles são, quais as peças que eles estão mexendo. Então, a manobra mais fácil, mais prática, é de usar a massa, o povão, né? Então, se passou esse período de ditadura, veio as diretas já, lá se passou Fernando Collor, FHC, Lula, Dilma, e agora esse período que eu acho que vai ficar marcado na história,
o período Bolsonaro e já se fala muito do lulismo, né? Eu acredito que nas literaturas antigas a gente falava em literatura isso, literatura aquilo, vai ser um marco também na história. Daqui um tempo futuro, os professores vão estar falando sobre essa era, né? E provavelmente vai ser falado mais ou menos de problemas que tiveram como a ditadura. Por quê? Na verdade, não foi uma ditadura exposta e dita com o nome, mas as chicotadas foram a mesma. As chicotadas foram para o pessoal pobre, as chicotadas foram para os negros, as negras, os índios, as chicotadas foram para os LGBTI, para todas as pessoas que tinham algum problema de estar na sociedade, de ter uma igualdade social, uma renda um pouco maior, de que lutam dia após dia pelos seus direitos. E o que mais me deixa intrigada nesse período de história, e que eu falava e relatava isso para os meus filhos, porque a gente precisa fazer essa interpretação e essa indignação, porque não foi quem deu a chicotada nessa classe excluída, não foi os governantes. Por que eu digo isso? Porque os governantes só jogaram uma brasa, e quem fez incendiar o fogo foi a massa de manobra na mão desses governantes. E o que acontece? Quem assistiu alguns filmes ligados ao nazismo, ao Hitler, ou à Itália, a Mussolini, o que acontecia? Na época, os judeus precisavam se esconder, né? Porque eram perseguidos por Hitler. E quem que dizia onde que o judeu estava? Era o amigo, era o vizinho. Dizia, olha, lá na casa do fulano está escondido o judeu. E o que aconteceu agora também? Um indica, não, lá no fulano estão comprando voto, lá no Beltrano estão fazendo isso. Então, o povo, infelizmente, está sendo a massa de manobra, tanto naquele período de Hitler, Mussolini, no período de ditadura militar aqui no Brasil. Infelizmente, é o povo que é usado nesse processo de manobra. Como assim, como teve a invenção da questão da Copa do Mundo, por exemplo. Foi um período fantástico para quem queria manipular. Enquanto o povo estava intertido, assistindo os jogos da Copa do Mundo, os governos estavam roubando, inventando leis de que desse o quórum privilegiado a eles. A direita tem uma necessidade de entender o processo político, de aumentar a questão de qualidade
colonização feita pelo Hermann Mayer, através do seu procurador Carlos Dine, no ano de 1897. A história que nós temos registrada até o momento fala, eu aqui quero aproveitar para parabenizar as pessoas aqui de Novo Xingu, os professores, enfim, não somente professores, mas outros também, né? O nosso ex-pastor Ginter Wolf, o Darcy Fenner, a Helena Holschorn, a Neuza Holzfenner e a Valde Tasso, que, por ocasião dos 100 anos do Xingu, escreveram esse livro. Depois disso, já a partir da nossa emancipação, nós temos o Novo Xingu, colônia, distrito, município. Então, a partir desses dados que nós temos aqui registrados, nos motivou a sugerir a realização dessa sessão solene do dia 12. Inicialmente, a gente tinha a ideia de fazer, então, né, como eu já comentei, os primeiros 20 proprietários, mas infelizmente nós temos 2 famílias localizadas até o momento dos primeiros 20 proprietários. Conforme a gente conversou, né, e sugeriu, a ideia então é a partir das primeiras escrituras feitas. Nós vamos ter aí, eu imagino que em torno de umas 25 pessoas que têm descendentes aqui em Novo Xingu. Eu vou ler bem rapidinho aqui, né? As famílias então: Keln, Werner, Johann, Dömer, Müller, Simon, Schweitzer, Jadiski, Holz, Sørensen, Kuntz, Morin, Kroloff, Meisinger, Werkhausen, Fritsch e Bus. Miller também. Então, são famílias, são sobrenomes que nós ainda temos aqui no Xingu. Então, a nossa tarefa agora, até na próxima semana aí, é fazer esse levantamento, contactar as pessoas, alguém dessas famílias, e convidar para que venha na sessão solene, onde a gente vai fazer uma homenagem a essas famílias, aos seus antepassados, com a entrega de um certificado de reconhecimento, né, para essas famílias que foram os primeiros proprietários. E a partir disso, então, né, lembrando que essa sessão aqui, ela é em comemoração aos 125 anos da colônia Xingu. Nós temos também deixar dito, né, que hoje o município do Novo Xingu, ele não está apenas resumido a essa colônia Xingu. A partir da emancipação, a partir de 1996, nós tivemos outras divisas. A gente foi para a divisa até o divisa de Sarandi, município de Sarandi, município de Rondinha, Constantina, Sagrada Família, né, São José, e essa área territorial do nosso município se ampliou. E como eu sugeri para os colegas vereadores, eu acho que nós temos que dar essa oportunidade para os nossos alunos, os nossos professores, os nossos moradores de Novo Xingu, de lançarmos para o ano que vem, quem sabe, a possibilidade de ser escrita essa história, essa parte da história que está faltando, na minha opinião, do nosso município. Além da colônia Xingu, entrar nas comunidades, comunidade de Santo Antônio, a comunidade da linha São Paulo, da linha Zate, a comunidade do Taquaruçu Alto, do Taquaruçu Baixo, da Pietrobelli, da linha Gatti. Então, essas comunidades, pessoas dessas comunidades, oportunizar para que essas pessoas possam escrever a história e nós fazer um resgate de quem foram os primeiros moradores, de quem foi comprada essas áreas de terra. Quem foi, quem comprou, enfim, com certeza nós temos descendentes dessas famílias, e para isso ficar registrado na nossa história, a história do município de Novo Xingu. Então, nesse sentido que a gente tem o objetivo e o interesse
nessa questão aí da sessão solene também. E a sessão solene, então, no mês de dezembro, que é uma homenagem ao nosso coral e ao ASE aqui do Novo Xingu. Deixar também registrado aqui, colegas vereadores, que nós vamos estar participando na semana que vem, em Cruz Alta, do Senatro. O que é o Senatro? É o Seminário Nacional e Encontro do Cone Sul sobre Tropeirismo. Nós somos convidados, então, para fazer uma parte uma fala a respeito desse nosso projeto da cavalgada que a gente iniciou em março em Palmeiras das Missões e terminamos em Chapecó. Desse resgate histórico, dessa travessia, dessas pessoas que passavam por Xingu. E dizer para vocês, colegas vereadores, que hoje à tarde eu parei no local por onde passou um vereador que representava Nonoai na Câmara de Vereadores em Palmeiras das Missões. Rocha Loures foi vereador em Nonoai, de Nonoai em Palmeiras das Missões. E ele passava por aqui, ele passava por dentro da colônia Xingu para ir nas sessões em Palmeiras das Missões. E hoje eu tive a oportunidade de parar do lado do caminho aonde ele passava, que é em cima do morro, a estrada que desce para o Paredão, né, o primeiro lixão que nós tínhamos aqui no Xingu. Ali tem a antiga estrada que ligava Nonoai a Palmeiras das Missões. E Rocha Loures passava por aí. Inclusive pousava, e essa história nós temos que rebuscar. Ela pousava aqui no Taquaruçu. Ele pousava, ele e mais um pousavam no Taquaruçu. Obrigado pelo minuto, colega. Mas essa história, então, nesse seminário que a gente vai participar em Cruz Alta, a gente vai ter a oportunidade de conversar, de conviver com pessoas que têm um conhecimento muito grande na questão do tropeirismo. E dizer que nessa história aqui da colônia Xingu, os compradores que compraram as primeiras terras aqui, que vinham de Cruz Alta, vinham em cima de lombo de mulas. Obrigado. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Palavra, vereador Wagner. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, servidores da casa, comunidade que está nos acompanhando, assistindo, ou vai ver esta sessão em outro momento, que ficará registrada nas redes sociais. Estamos retornando às transmissões ao vivo depois do período eleitoral, e assim como os demais colegas já se manifestaram, com certeza o assunto em destaque é o resultado do pleito eleitoral do último domingo. A gente comentava isso nas sessões anteriores. Creio que foi um pleito diferente, bastante acirrado e histórico também em alguns pontos. A gente sabe que foi a nível federal a disputa para presidente da República, a menor diferença que já teve numa eleição. Então, já é uma responsabilidade a mais para o vencedor, porque sabe que há uma grande divisão na população brasileira e também uma responsabilidade no cuidado com as ações de governo, que com certeza qualquer tropeço será muito cobrado pela população, por aqueles que não o escolheram como representante. No Rio Grande do Sul, então, também um fato histórico, pela primeira vez um governador é reeleito. Isso não acontecia desde a história conta que não acontecia desde a redemocratização, desde que existe a possibilidade de reeleição. E se esse fato foi e aconteceu, com certeza também é por méritos do governo e daquilo que foi feito nos últimos 4 anos no Rio Grande do Sul.
Em Novo Xingu também um fato histórico, pelo meu levantamento, desde que o município foi emancipado e teve eleições em 2002, pela primeira vez o mais votado para o cargo de presidente da República não é um candidato do Partido dos Trabalhadores, também um fato histórico para o nosso município. A nível federal, primeira vez de que um presidente no cargo não é reeleito, o atual presidente não foi reeleito. Então são vários fatos históricos diferentes que aconteceram nesta eleição. Em São Paulo, desde a redemocratização, pela primeira vez, não é um candidato do PSDB que vence a eleição para governador. Desde 94 era um tucano que governava lá. Então uma eleição diferente, com várias mudanças, várias alterações, e a gente sabe que tem ainda algum período de transição, tem alguns ânimos acirados, mas eu faço das palavras do atual deputado Jerônimo Jorgen, do meu partido, o Partido Progressista, a minha conclusão também pela eleição, principalmente na questão para presidente da República. Na segunda-feira, após a eleição, o deputado Jerônimo publicou uma nota e, entre alguns pontos, dizia: na esfera federal, por mais difícil que seja, agora é o momento de respeitar a vontade das urnas. O presidente eleito não teve a vitória com grande sobra de votos. Foi apertada, o que obriga a cumprir promessas, muitas repetidas. Porém, passamos a partir de 1º de janeiro para a oposição. Então eu faço das palavras desse deputado do meu partido, as minhas também, que a partir de 1º de janeiro faremos uma oposição ao governo eleito, observando cada medida, cada atitude, cada decisão tomada, e é óbvio, desejando de que tenha boas atitudes e boas ações, porque se o Brasil vai bem, nós vamos bem também. Nós somos integrantes deste país. Eu creio que houve sim, como já foi dito aqui, muita coisa, muitas inverdades na campanha eleitoral, mas isso não foi de um lado só. As tais das fake news, um dizia de que se o candidato A ganhar, vão tirar o 13º. O outro dizia que se o candidato B ganhar, vão fechar as igrejas. Aí se o candidato A ganhar, não vai mais ter, vão reduzir o salário mínimo. Se o candidato B ganhar, vai ter isso e vai ter aquilo. Então muitas notícias falsas e inverdades de ambos os lados. E é uma pena que eleitores talvez se embasaram nesse tipo de notícia para escolher seu candidato. Até porque se fosse se basear nos debates, também dificilmente teriam opção para votar, porque o que menos se viu na televisão, nos poucos debates que teve, foi proposta. O que tu mais podia contar lá era qual candidato dizia mais vezes que o outro era mentiroso. Então, foi realmente um pleito difícil para a população escolher. Mas, no meu ponto de vista, tem que se respeitar. O atual direita, centro-direita do Brasil, deve avaliar os pontos que custou essa eleição, os erros que foram cometidos, tentar corrigi-los, consertá-los, se mobilizar para numa eleição próxima não ter mais uma surpresa desagradável como essa do último domingo. Principalmente com a eleição de um candidato com o currículo já tão manchado como é o caso do ex-presidente Lula. Não me lembro de outro caso, de outra situação em que um ex-presidente
que ficou 300 e tantos dias preso, retorna a ser presidente da República. Porém, por algum motivo, isso aconteceu. Então, esta avaliação deve ser feita e nós também avaliarmos isso para os próximos pleitos. Quanto à moção de apoio, que já foi citada aqui pelos demais colegas, também estamos dando apoio a essa moção. É mais uma briga, uma reivindicação de classe, nós já fizemos aqui moção de apoio a professores, a enfermeiros, a agentes de saúde. Então, estamos fazendo também a essa categoria que são concurseiros que realizaram concurso em 2000 e foram aprovados na primeira fase e estão aguardando o chamamento para uma segunda fase, para também estarem à disposição para no futuro ser chamado, tendo a chance de ser chamado no certame. Então, esse é o objetivo dessa moção. Nós vamos dar nosso apoio também, será destinado ao governo do Estado para fazer com que forças de todos os órgãos, de todos os poderes do Estado possam auxiliá-los também nessa batalha de classe. Para o grande expediente, senhor presidente, seria isso. E volto na discussão dos projetos ou no pequeno expediente, se for necessário. Obrigado, vereador. Continua abertas as inscrições. Palavra, vereador Tato. Inicialmente, cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores e vereadora. Estamos retornando aí novamente com as nossas sessões ao vivo aí, para todo o pessoal que está assistindo de casa. Vamos ser um pouquinho repetitivo em alguns assuntos aí, também os assuntos do momento. Mas, desde já, quero retocar aqui um assunto do nosso município aqui, que tivemos aí nos últimos dias. Tivemos a nossa final do nosso campeonato de salão aí, que estava tendo aí entre Transportes Bitelo e MM Informática, do fechado, a Cressola aí, contra Amigos da Quarta, do veterano, Escolinha RF com o time da Sagrada Família. Então, onde é que se tornaram vencedores a Escolinha RF em cima no feminino, né? Contra a Sagrada Família. O time da Cressol perdeu para o time da Amigos da Quarta. E a MM ficou campeão em cima do time do Transportes Bitelo, onde é que a nossa colega vereadora aí também é desportista aí e participou também. Quero deixar os parabéns primeiramente a todas as equipes que participaram do campeonato e principalmente as equipes que chegaram na final, que fizeram por merecer, fizeram um belíssimo espetáculo, um ginásio cheio, muito emocionante, os jogos estão de parabéns, bem disputados. Então a gente quer também deixar o parabéns aos campeões aí, que ficaram campeões nas suas categorias. E também, sempre lembro e quero deixar aí registrado, parabenizar as empresas que divulgam, que incentivam, que patrocinam essas equipes, né? Porque a gente sabe que tudo tem custo. Então, a gente quer deixar os parabéns às pessoas que se dedicam também em patrocinar e organizar os times que jogam esses campeonatos. Já está programado aí para o próximo ano aí o campeonato de 7 aí também. Todo mundo é sabedor que a gente é envolvido na parte do esporte. Então, o pessoal já vai se organizando com os seus times aí para dar continuidade aí novamente para o campeonato de 7. Também na parte do esporte aí temos duas equipes do Novo Xingu jogando a folha da produção da bocha, aí estão representando o nosso município, também estão bem colocadas, aí toda sexta-feira tem rodada,
a equipe do Santo Antão e a equipe do Bar do Brandão com a linha Cutia. Então, são duas equipes aí que estão representando na parte da bocha. Então, também a gente tem para a sessão de hoje, né, uma moção de apoio, que também somos favoráveis, os colegas já comentaram aí, onde também o colega vereador Sérgio já citou e explanou bem sobre a nossa sessão solene, que vamos ter em breve aí. Então, são nossas pautas, agora dos próximos dias. Também temos um projeto na casa para hoje, do orçamento, então nós temos vários assuntos. Mas também eu quero me colocar e deixar minha colocação a respeito da parte política. A respeito, nós tivemos nossas votações aí, a presidente, primeiro turno, a deputados, governadores estaduais, federais, Senado, onde é que o nosso município, no primeiro turno, do meu saber, e no segundo turno aí também, foi tranquilo. O pessoal veio aí, se fez presente, colocou o seu direito de votar, né? Seu direito de escolher seus candidatos. Então a gente tem essa virtude, a gente tem esse conhecimento que é o nosso direito e nosso dever, né? De escolher as pessoas para defender o nosso país, o nosso estado, o nosso município também, como nós fomos escolhidos aqui para defender. Então nós defendemos a nossa população, cobremos do nosso estado, nossos deputados estaduais, deputados federais, até onde é que nós alcancemos com as nossas forças, nós estamos reivindicando para nossos munícipes e o nosso município melhorar. Tem um assunto que a gente viu referente a essa última eleição aí, no primeiro turno, deu o segundo turno, então o candidato, o Lula, ganhou do Bolsonaro. Então é uma coisa que me preocupa e é um comentário que eu quero fazer, que eu não posso deixar de dizer isso aí, que daí o pessoal se encaminha, vai fazer um protesto. A gente entende, todo mundo tem o direito de protestar. Mas eu acho interessante, porque o mesmo estilo, o mesmo jeito de votação, urna eletrônica, 4 anos atrás, serviu para eleger o Bolsonaro. E agora, para eleger o Lula, não serve. O candidato um roubou, o outro roubou. Não era uma disputa de propostas, era para dizer quem roubou mais do que quem roubou menos. Um falar do outro, né? Quem tirar a primeira pedra, se tiravam junto e iam se matar. Então a situação estava mais ou menos assim. Mas então o pessoal vai para a rua fazer um protesto, me fecha uma BR. Há 3, 4 meses atrás, nós pagando R$ 7,50, R$ 8 o combustível, todo mundo gostando. Daí agora, porque um perdeu, o outro ganhou. O meio mais seguro, já provado, é a urna eletrônica. Então, eu acho que um pouco de fundamento tem que ter as coisas. Então, não sou contra, cada um faz o que quer, né? Mas a minha opinião, se fosse reivindicar uma melhora no preço do combustível, melhora de salário mínimo, que para melhorar ali para o pessoal comprar seu alimento, abaixar os impostos, o juro nos bancos, para o cara investir com a pequena empresa, melhorar, então eu era favorável. Mas podia ser companheiro para ir lá usar a bandeira, mas porque eu perdi, eu vou ter que fechar tudo. Então eu acho que eu estou errado. A gente sabe que o presidente se pronunciou, a gente entende, a gente viu que ele se pronunciou, não é favorável a isso. Mas tem muitas pessoas que não entendem, né? Mas então é só uma posição que eu tenho aí referente a essas pessoas aí que eu acho que às vezes não entendem como funciona o sistema político, né? Então, se um perde assim, o outro também, quando perdeu, tem que aceitar. Eu acho que
quem ganha comemora e quem perde fica triste, mas não quer perder, mas é da política, né? E o presidente que vai entrar no dia 1º aí vai ter que trabalhar para todo mundo. Não importa A, o B ou C. Ele vai ter que fazer para a população do país. Então é isso que nós temos que cobrar deles depois. Como o colega Wagner disse ali, se posicionou a oposição, e isso assim. E não é só a oposição que tem que cobrar. A situação tem que cobrar também, muito mais. Porque a situação está na obrigação de ajudar a fazer. Então, assim tem que a gente ver, para melhorar as coisas tem que ser dessa forma. Então, assim, entre outras coisas, também quero comentar um pouquinho a respeito do nosso município. A gente viu nossas máquinas agora, o tempo está colaborando um pouquinho. Eu vi estão ali estão trabalhando nas nossas estradas aí, no paredão, dando uma melhorada aí também. Então, a gente vê que o pessoal das obras está correndo. A gente acompanhou também nos últimos dias aí, o pessoal estava fazendo afinação aí na parte da agricultura. Estão fazendo esses nossos serviços, nosso posto de saúde praticamente ok. Como é que está, presidente? Está em andamento, vai mais uns diazinhos. Tá bom, então a gente vê, a gente está na expectativa aí a gente sabe que parte de construção sempre tem um porém, né? Mas a gente vê que vai ficar muito bom e vai trazer um benefício para a nossa comunidade. Então, para o grande expediente era isso. Agradecer um minuto, presidente. Até o pequeno expediente, se for preciso. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Palavra, vereador Laurício. Gostaria de cumprimentar primeiramente o presidente da casa, demais colegas vereadores, nosso assessor jurídico, as lises, funcionários da casa, e o povo aí que está acompanhando e que posteriormente também irá assistir essa sessão. Eu gostaria de iniciar deixando meus votos de pesar os familiares da Melica Damer Schmidt, né? Uma família aí tradicional também do município. Então, meus votos de pesar. Sei que a perca de uma mãe é irreparável, né? Mas que possamos dizer para a família que ficam as boas lembranças. Gostaria de iniciar também com a moção de apoio. Até gostaria de ler a moção de apoio 01 de 2022, moção de apoio ao chamamento de todos os aprovados na primeira fase do concurso vigente da SUSEP Rio Grande do Sul, para que sejam convocados para a segunda fase, teste de aptidão física, previsto no certame. Então, deixar aí o meu parecer favorável, né? E a minha preocupação com essa área da segurança, que, não desmerecendo outras profissões também, mas é um povo que está dando a vida, digamos assim, correndo risco para assegurar a segurança de todo mundo. E em certas ocasiões, a gente acompanha certas cenas, não tem como não me pronunciar, ao ver um vídeo essa semana circulando, enviaram para mim. Eu acredito que esse não é fake, eu acho que esse é verídico, é verdadeiro, porque a gente recebe tanto fake, tanta mentira, que a gente tem que muitas vezes filtrar. Quando um profissional está numa determinada área, fazendo um determinado serviço, ele de certa forma é um herói. E quando ele contradiz certas opiniões, ele acaba sendo vilão, acaba sendo xingado, como eu acompanhei no vídeo, e toquei de ver mais do que uma vez para acreditar o que realmente aconteceu, inclusive com funcionários da SUSEP. Isso me deixa muito triste, porque pessoas que estão guardando, pessoas que não estão, que estão tendo uma certa reeducação para voltar à sociedade.
E pelo que eu vi ali no vídeo, tinha daqui a pouco gente que poderia estar lá dentro também para receber uma devida educação. Minha opinião, daqui a pouco estou equivocado, mas perante aquele vídeo que eu recebi, me chocou, sinceramente me chocou. Mas enfim, o meu parecer favorável a essa moção. Vamos para as festividades, né? Nosso município teve e vai ter bastante festividades, começando então ali pela festa do Taquarussu Baixo. Tive presente, uma ótima festa, parabenizar a comunidade. E teve digamos assim, uma conquista, né? Estrearam lá uma churrasqueira de fundamento, né? Carne muito boa, bastante gente, então parabenizar a comunidade lá pela belíssima festa. Também não poderia parabenizar a Secretaria de Educação, questão do CMD, pelo belíssimo campeonato realizado, onde que teve as finais no último dia 22. Parabenizar primeiramente, né, todos os atletas, todas as equipes, todos os patrocinadores e as equipes então que se sagraram campeão aí, então parabéns, porque todo mundo entra no campeonato, por mais que no início a gente brinca, não, vamos entrar ali para brincar, para dar risada, mas todo mundo entra com aquele espírito de ganhar, né, de ir para a final. Então parabéns, as equipes se sagraram campeã. No último 21 também, tive lá fazendo torcida para nossa gurizada. Um jogo emocionante até o último minuto lá, onde que empataram, 3-3, né? Mas estivemos torcendo lá para nossa gurizada, a questão do pastelaço também, que a gurizada proporcionou, o pessoal do 3º ano. Muito bom os pastel, muito bom o evento. E deixar também agora o convite, né? Ali em Encruzilhada também, agora o dia 5, vai ter um evento onde que a gente tem, digamos assim, uma comunidade, além do nosso município, mas tem bastante gente do nosso município, né, que participa, que é envolvido naquela comunidade. Exemplo, como citei, da Baracurta Baixa, onde que tem bastante gente da linha Gatti que é envolvida, então não deixaria de fazer também esse convite. Ali o dia 5, então, vai ter um baile retrô, né, para o pessoal ir lá se divertir, tomar uma cervejinha gelada, quem gosta, né. Também gostaria de me deter no último dia 28, deixar os parabéns para todos os funcionários públicos pela passagem do dia. A gente sabe que o município de Novo Xingu, hoje mesmo, estava em Constantina aí por assuntos particulares, e o pessoal parabenizando, né? Inclusive encontrei um conteriano meu lá da linha Zanella, e daí ele parabenizando tipo o município de Novo Xingu pelo belo município que é, e a gente pode se dizer que isso é grato a boa parte a questão dos funcionários públicos, né? Que o município desenvolve os trabalhos perante eles, todos, não vou citar nenhuma categoria, nenhuma secretaria, mas parabéns a todos e que continuem dando o seu melhor sempre para que o nosso município continue nesse padrão, nesse patamar de prestar um bom serviço. Como sempre falei, quem paga o salário do funcionário público é os nossos contribuintes, os nossos munícipes, né? Mas parabéns a todos. Um assunto um pouquinho mais delicado, digamos assim, a eleição, primeiro turno, parabenizar a todos os deputados eleitos, e o que me deixou muito feliz é que todos os deputados que lembram do nosso município foram lembrados, né? Todos foram eleitos, independente de partido, né? Mas isso é bom para o nosso município. Acredito que o primeiro turno é o que influencia bastante para o nosso município diretamente, porque envolve a questão dos deputados federais, estaduais, onde que fazem o ligamento, a ponte, digamos assim, com a questão do governador, com a questão da presidência, onde que a gente, na condição de vereador, consegue ir atrás de emendas, né? E dá para se dizer assim, eu sempre, como brincava quando estava na secretaria, digamos assim, que os vereadores se pagaram.
esse ano, né? Esses últimos 2 anos, os vereadores se pagaram, porque você vai somar todas as emendas que trouxeram para o município, indiferente, conforme eu falei, de partido, né? Soma um total bem maior do que o salário que assim mesmo é gasto com os colegas, e incluindo a minha pessoa, a casa aqui, Poder Legislativo. Então, isso é bom para o município, né? Segundo turno, parabéns a todos que foram exercer o seu direito de voto de forma ordeira, como a exemplo do primeiro turno. Nosso povo de Novo Xingu dando exemplo, né, na questão de ordem, elegendo e votando da forma assim que condiz com o pensamento de cada um, né? Onde que sagrou-se então aí o Lula, presidente da República, e pela primeira vez então na história, Eduardo Leite, então governador reeleito. Parabéns para eles, conforme falei. Vão ter uma missão ferrenha pela frente, né? Espero que Deus possa iluminar eles, para que possam conduzir tanto o nosso estado, que é um estado, digamos assim, rico, porque o que se planta, aqui se produz, da mesma forma o nosso país, né? É um país onde que as outras nações sempre estão de olho, pela riqueza e pelo solo fértil que aqui tem. Com relação aos protestos, né? Eu sou da seguinte opinião: todo mundo tem direito de protestar, né? Todo mundo tem o direito de reivindicar. Sempre fui dessa opinião, até o seguinte ponto, até no momento que tu não começa a tirar a privacidade do outro, né? Eu passei por uma situação na segunda-feira, onde que fiquei das 2 até as 9 horas da noite, e o local onde que eu estava continuou até de manhã cedo, trancado, né? Em relatos, a gente acaba fazendo amizade nesses locais também. E o rapaz que ficou lá disse: não, fiquemos aqui até clarear o dia. E uma coisa que me chamou a atenção nesse movimento, que eu consegui o contato de um amigo do local onde que eu estava, onde que ele me auxiliou para uma estrada vicinal, né? Uma estrada de chão, um desvio, digamos assim. E esse cara não veio me passar a localização da estrada até que escureceu, porque ele tinha medo de represária, né? Porque o pessoal conhecia ele no município, por mais que ele trabalhasse numa empresa de órgão estadual, mas ele tinha medo que podia ser, de certo modo, castigado. Então isso que me deixa, de certa forma, meio aborrecido, porque no momento que a pessoa consegue colocar o pensamento dele de forma tranquila, conforme acontece, é uma democracia o nosso país, isso é ótimo, mas no momento que começa a ficar com medo, com represária, isso começa a me preocupar. Agradecido pelo minuto, presidente, volto no pequeno expediente para concluir meus pensamentos. Obrigado, vereador. A palavra, vereador Darcy. Caro presidente, colegas vereadores, vereadora Daiane, ao doutor Dervali, as duas líderes que nos assistem aqui presencialmente e aqueles que porventura estão assistindo pelos meios de comunicação. Quero primeiro deixar aqui a minha preocupação também quanto às eleições que aconteceram no último domingo. Faço das palavras do Wagner as minhas também, mas a política, ela é assim. Você não consegue fazer com que as pessoas pensem todas elas da mesma maneira. E quando eu assistia ontem à noite e ontem os protestos, as barreiras,
me veio na cabeça assim, tipo 1973. Quando nós começamos os movimentos populares para conseguirmos com que a reforma agrária fosse feita, com que nós pudéssemos criar um partido, que hoje esse partido já esteve no poder no governo federal e retoma novamente, me passou assim um filme dentro da minha cabeça. E na época eu fazia parte da liderança e da executiva do Estado do Rio Grande do Sul, dos movimentos Sem Terra. Você não conseguia fazer com que as pessoas entendessem que naquele lugar você não poderia ir. No prédio do INCRA, me lembro uma vez que nós nos acampamos na frente, armamos uns barracos, dormimos por lá 2 ou 3 noites e combinamos: ninguém faz desaforo aqui neste prédio. Sabe o que o pessoal fazia aqui? Eu quero deixar claro isso. Subiam pelo elevador ou pelas escadas, pegavam algum pedaço de madeira ou algum rodo que eles encontravam por lá, um cabo de vassoura, amarravam no fio da descarga, da descarga do banheiro, davam descarga e deixavam a descarga aberta. Quando se percebia, estava correndo água por todos os andares do prédio. Não era os líderes do movimento que mandavam fazer isso. Então você não consegue assegurar o povo quando ele resolve. Então eu quero que com essas palavras, não estou defendendo aqui nenhum governo, que se entenda que a cabeça do povo, cada um tem um pensamento. Parabenizo pela vitória. Desejei isso aos meus colegas vereadores do PT. Eu não mandei pelo PDT, porque eu não sei se o PDT votou no Lula, mas os do PT eu sei que votaram. Mandei parabéns a eles. Então fiquei devendo essa para o vereador Aldo, pois eu não sabia. E dizer que eu espero realmente que as propostas e as promessas do governo Lula ele consiga alcançar. E escutava o Wagner falando antes nos bastidores que já está se fazendo um movimento para que se possa juntar até as pessoas do nosso partido para governar. Então não dá para se basear nessa questão política, que senão a gente começa a discutir e brigar. Eu gostaria aqui, presidente desta casa, que o senhor registrasse nessa casa aí. Tenho assistido em Constantina, no mês que passou, uma sessão solene. Na verdade ela seria. Trate-se da maneira que se quiser. Os alunos das escolas do município de Constantina foram escolhidos 9 pessoas, 9 jovens adolescentes, e representaram o município vereador por um dia. Movimentou a Câmara de Vereadores, movimentou a Prefeitura Municipal e lotou a Câmara Municipal de Vereadores de Constantina. E eu estava lá não porque meu neto foi escolhido para representar o vereador por um dia, mas pela maneira que eles fizeram. Cada um deles visitou um bairro indicado pela sua escola, pela sua série onde ele estuda, na sua sala, acompanhado de uma professora que os acompanhou, inclusive o Pedro foi o ex-prefeito Géry Sabaris que o acompanhou na sessão. Cada um visitou um bairro e foram lá no seu bairro ver o que é que a comunidade de lá queria e precisaria. Com uma e outras conversas, chegaram às conclusões de cada setor. Fizeram eles lá 9 indicações. Cada vereador defendeu sua indicação em plenário. As indicações passaram por votação, análise dos vereadores, passaram para as comissões, passaram pela presidência da Câmara, como uma sessão normal.
aprovadas, todas elas, por unanimidade de votos. Enquanto se fazia os discursos, jovens vereadores, se prestou atenção. E eu dizia para a Rádio Atlântica e para mais uma rádio que tinha lá do Show de Bola, que os velhos, que nem eu me comparei lá, está na hora de começar a pendurar chuteira e treinar gente nova. E se vocês tivessem assistido, quem sabe vocês puxam agora da Câmara de Constantino, vocês vão assistir a sessão, eles deram um exemplo, um show. Então eu sugiro aqui, presidente, que nós possamos, quem sabe, combinar com o pessoal da Secretaria da Educação e a gente, quem sabe, fazer aqui também, para que eles tomem gosto pela coisa. É preciso que alguém tome gosto pela política. Porque se nós formos analisar a política em órgãos do Estado e federal, foi uma baderna. Eu tenho 62 anos de idade, que me conheço por gente 50 e poucos. O resto eu ainda não sei o que eu estava fazendo. Só brincando talvez. Mas depois que eu me enganjei, que comecei a perceber, eu nunca vi tamanha despreocupação dos políticos com o povo. Porque isso é um descaso. É um descaso da maneira em que se discutia os assuntos. Então, quando eu assisti essas crianças, me chamou a atenção, e juro que me emocionou. E dizia lá o prefeito Fidel, estava todos, o Fidel, secretários, imprensa, jornal, rádio, estavam todos lá. E o prefeito Fidel, no momento que o Fidel foi fazer o uso da palavra, para vocês entenderem, o Fidel chorou. Chorou porque as crianças deram um show. Por exemplo, teve uns alunos que pediram: eu peço aqui, presidente, em seu nome, em nome dos vereadores, que se faça um minuto de silêncio em homenagem ao falecido vereador Zanella. Olha, um guri de 13 anos fazer isso. Parou a Câmara em silêncio por 1 minuto, retomando com um aplauso. O prefeito Fidel se emocionou tanto que chorou. Chorou no final. Então nós precisamos atiçar essa gurizada. Porque se nós daqui a pouco não estamos ficando um pouco acostumados com a situação. Você não vai fazer lá também? Já fiz minha parte. Então eu quero sugerir que a gente consiga fazer isso, presidente. Quero encerrar aqui dizendo que somos parceiros, sim, nessa questão de recursos, de emenda, e que dizia o Laurício que os vereadores já se pagaram com as emendas. Então eu acho que nós do PP, Wagner, temos para receber por uns 100 anos, com os recursos que a gente já trouxe para o nosso salário. Mas que bom que todo mundo se empenhou, que bom que todo mundo se empenha, e que bom que a gente consiga ter esse diálogo aqui dentro dessa casa, com harmonia, discutindo os assuntos, mas sempre ao interesse do nosso povo, do município de Novo Xingu. Muito obrigado, presidente Louro, por ter me cedido esse minuto. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, peço ao vice-presidente, vereador Laurício Bitello, que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo os trabalhos da mesa e passo de imediato a palavra ao vereador Ildor. Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas, público que nos assiste, aqui mesmo na casa, pessoas que vão ouvir através do site, pessoas que estão nos assistindo nesse momento, ou irão assistir através da Facebook e plataformas, aqui. Alguns assuntos que eu trago para essa sessão. Primeira sessão depois da eleição de escolha do novo presidente, novo governador, vários assuntos. Inicialmente quero deixar aqui meus votos de pesar à família Damer, a Schmidt, aqui do Novo Xingu, pela perda da mãe, a dona Melika Schmidt,
Uma família muito participante aqui no nosso município, sempre integrada com a nossa comunidade. Algumas falas que outros vereadores já me antecederam a respeito do futsal. Escutei aqui o Laurício, o Tato, que falaram aqui, mas me chama a atenção, e eu gostaria de frisar aqui, se nós lembrar das disputas de futebol que nós tínhamos lá nos anos de 2001 para cá, do início, e a forma que está sendo disputado hoje os nossos campeonatos aqui, a forma como o pessoal evoluiu na questão de respeito, na questão de amizade, que a gente sempre frisou muito, né? De o futebol trazer grandes amizades, e que é o objetivo das pequenas cidades, que não é... Existe a disputa pelo título, mas existe. E atribuo a várias coisas, a sucessão de vários campeonatos, mas principalmente o apoio da imprensa, que cada vez mais está presente, através não só de transmissão de rádio, mas também de Facebook e transmissões ao vivo, que as pessoas possam ver da sua casa, e isso com certeza ajuda a educar, e ajuda muito, e a imprensa, em geral, ela tem contribuído muito para isso. Então, parabenizar a todos os atletas que chegaram na final, todos que participaram, ao pessoal que organiza isso, e agradecer também à imprensa. Essa casa aqui foi apoiadora na transmissão, a gente está sempre presente, procurando fazer a nossa parte. Mais uma vez, nós destinamos recurso para a transmissão desse evento, e a gente fica feliz porque teve sucesso. Almejamos aquilo que nós queríamos, que era um futebol de boa qualidade e apenas futebol. Então, fico parabéns a todos os envolvidos. Falar também da sessão solene que teremos no próximo dia 12. O vereador Sérgio que já falou. A gente está se preparando para isso. 125 anos da imigração alemã aqui no nosso município, a decolonização, aliás, do nosso município, e da forma que está se encaminhando. Parabéns ao vereador Sérgio pela iniciativa, pela ideia, pela indicação dessa sessão. Aos pouquinhos vamos colhendo frutos aí, o pensamento, o desafio de a gente publicar aí talvez mais um livro contando a história, envolvendo alunos, envolvendo pessoas da comunidade, de toda a nossa sociedade, independente se é do centro, se é das comunidades, dos bairros, e enfim, todo o nosso município vai estar envolvido nisso. E com certeza ficará para a história registrado aqui, e que no futuro, daqui 100 anos, talvez as pessoas que queiram contar a história não vão ter todo esse trabalho que nós estamos tendo hoje, né, para resgatar isso, que já vai estar a história escrita e guardada aqui no nosso município. Com certeza, a nossa biblioteca, quem procurar ali no acervo da biblioteca vai encontrar livros contando a história da colonização aqui do nosso município. Falar também da moção, pessoas envolvidas, então, da SUSEP, nos procuraram já há algum tempo. A Lise sabe disso, e a gente, em outras sessões aqui, não teve oportunidade, não teve tempo também para se ater, até por vários trabalhos que nós tivemos a Festa da Terneira, tivemos outros envolvimentos aqui, e agora sim, então, essa moção que é para contratação de servidores da SUSEP. Nós sabemos o quanto custa realizar um concurso público. E o governo tendo na bancada essas pessoas que já fizeram a primeira etapa, nada melhor do que chamar para cumprir o TAF. Com certeza o governo vai estar economizando com isso. Eu sei disso, que a SUSEP, ela necessita, até porque nós temos aqui no nosso município pessoas que trabalham na SUSEP, são agentes da SUSEP, e em conversa com eles falaram, não, nós estamos com déficit de pessoal hoje para trabalhar na SUSEP. Então, essa moção a gente gostaria que vai ser encaminhado aí para a Casa Civil e para pessoas responsáveis, que elas olhem com bastante atenção para essa moção que nós estamos fazendo aqui, como muitos municípios já fizeram.
e que se valorize essas pessoas que já chegaram até aqui, que já fizeram a primeira etapa, que já passaram, e que se chame e que amanhã depois possa suprir então essa deficiência que há dentro da SUSEP. Então fica aqui o nosso apoio do nosso pequeno município de Novo Xingu, mas que com certeza a gente sempre está envolvido nessas ações, principalmente quando projetos que vêm em benefício da nossa sociedade. E esse é mais um, com certeza. Quero aproveitar aqui, ainda, falar aqui então um pouco sobre as eleições, mas antes disso, um assunto também que me chamou a atenção e que a nossa Secretaria de Obras está com certa dificuldade de conseguir atender a grande demanda que é das nossas estradas. Mais uma vez, nós tivemos um período de chuva e que tivemos problema nas estradas. Então, a gente ficou sabendo disso, nós já conversamos com o setor de obras está trabalhando, nós sabemos que tivemos de novo novas terraplanagens, máquinas trabalhando em terraplanagem dos chiqueirões aí, e isso também, nesses dias de molhado, não tem muito o que fazer, precisa estar mais enxuto um pouco, então por isso essa demora. Mas é uma coisa que nos preocupa, porque nós sempre tivemos um padrão muito bom de estrada aqui no nosso município, e nesse momento enfrentamos um pouco de dificuldade. Pedimos mais uma vez, então, em nome do setor de obras, aí, a compreensão da nossa comunidade, da nossa população, para que entenda isso, mas que a Secretaria vai estar trabalhando pesado nisso para recuperar então essas estradas. Eleições. Todos os meus colegas que me antecederam aqui já falaram. Há casos históricos, né? Aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, pela primeira vez se repetiu um governador. Nunca tinha acontecido, e o governador aqui então, a gente muitas vezes aqui criticou o governo, às vezes a gente elogia, às vezes a gente critica. E a gente vai prestar atenção. Foi dado mais uma oportunidade para ele, e no momento de cobrar a gente cobra, e se elogia aquilo que se é feito de bom. E colocado na balança, o povo gaúcho achou que ele não foi tão mal assim, achou que ele merecia uma segunda chance, então por isso ele tem essa oportunidade de mostrar o seu trabalho aqui no Rio Grande do Sul por mais 4 anos. Governo federal, tudo aquilo que eu escutei o vereador Wagner falar, nunca um presidente que concorreu à reeleição deixou de se reeleger. Concorreu contra um partido tradicional, mas que vinha sofrendo há muitos anos, sofreu um impeachment, o presidente Lula foi preso. Mas por muitas e muitas vezes, aqui nesse plenário, eu falei que o sistema de governo implantado pelo atual presidente não se sustentava, que era um projeto que não servia para a maioria da população brasileira. E quando alguns perguntaram, mas por que o Lula se elegeu? Eu disse para muitos, porque ele tem um cabo eleitoral muito forte, e esse cabo eleitoral se chama Jair Messias Bolsonaro. Só pelo governo, ou desgoverno que ele fez, foi porque que o Lula voltou novamente. Se tivesse governado um pouco mais para as classes menos favorecidas, para a população em geral, ter controlado melhor a pandemia, ter prestado mais atenção, não ter debochado das pessoas, ter controlado a inflação um pouquinho mais, por mais que teve pandemia, por mais que teve guerra, mas não podia ficar só chorando e reclamando da guerra e reclamando da pandemia. Era preciso que se solucionasse. Por muitas vezes eu dizia, não vejo nenhuma proposta do governo para melhorar isso. Tinha que ter lançado algum tipo de projeto para que melhorasse. Nada foi feito, porque aquele era um sistema de governo que queria que se implantasse. E o governo era a favor disso, e parte da sociedade que foi muito beneficiado com esse sistema, aplaudia esse presidente. Mas o que nos entristeceu depois disso, pós-eleição, foi esse trancamento e essa posição
por parte de algumas pessoas que não representam todos os eleitores do Bolsonaro, uma minoria, acredito que seja, insatisfeita, que tentaram bagunçar, que tentaram... Você já imaginou se cada governo, se cada presidente que entrar, um grupo vai lá pedir intervenção militar, pedir para que alguém intervisse lá? O que viraria o nosso país? Então é preciso que se respeite. Não vou dizer aqui de que talvez algumas pessoas não tenham razão quando se fala da urna eletrônica tão questionada. Agora nós precisamos que tenha fato concreto, precisamos ter prova, para nós, com essas provas sim, que se investigue e que se tiver algo ilegal, que se julgue e que se apure responsáveis, e daí sim se mude o sistema de votação do nosso país. Até hoje nós não temos nenhuma prova concreta de que a urna eletrônica não funcione. Aliás, o próprio governo que hoje está ali se elegeu e na época não foi questionada a urna eletrônica. No momento em que o governo viu que perdeu força, começou a questionar a urna eletrônica. Então, passado isso, eu creio que pelas providências que está sendo tomada pelos nossos, por STF, por pessoas do TSE, por pessoas que são responsáveis por controlar isso, logo, logo nós voltaremos a ter paz, e temos que torcer aqui, tanto para o governo estadual quanto federal, que faça um bom governo. E como muitas vezes eu ouvi o vereador Darcy falar aqui, a gente não pode criticar antes deles governar, temos que dar um tempo, vamos esperar, e aí depois nós vamos avaliar se realmente aquele sistema de governo está sendo bom ou não. Acertar tudo 100%, ninguém vai acertar. Mas eu acho que o governo está lá para ajudar a maioria da população. E como eu disse, já estou encerrando, presidente, como eu disse, antes de nós vir para a sessão, o nosso principal objetivo e o nosso foco é o município de Novo Xingu. Precisamos se engajar, situação, oposição, passou a eleição, o nosso presidente agora, e o nosso trabalho tem que ser voltado para cá, para o nosso município. Vamos articular para que, final de novembro, nós possamos ir a Brasília, aqui numa comitiva, entregar ofício, buscar emendas e fazer com que o nosso município aqui continue andando para frente, continue no caminho que está hoje, que é um dos municípios que mais investe e é um dos municípios que melhor está em termos de saúde, educação, obras e vários setores aqui da nossa comunidade. Obrigado pelo minuto, presidente. Devolvo os trabalhos da mesa, presidente Eudor. Ordem do dia. Moção de apoio número 001/2022. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Moção de apoio número 001/2022. O assunto: moção de apoio ao chamamento de todos os aprovados na primeira fase do concurso vigente da SUSEP-RS para que sejam convocados para a segunda fase de teste de aptidão física prevista em certame. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidente Daiane Rose Quarini, favorável, vice-presidente Sérgio Celso Tassi, favorável, membro relator Darcy Carlos Bacin, favorável. Comissão de Finanças, presidente Adair Witter Friedrich, favorável, vice-presidente Laurício Bitello, favorável, membro relator Dacir Casarotto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente Sérgio Celso Tassi, favorável, vice-presidente Wagner Kister Gupinger, favorável, membro relator Aldo Malman, favorável. Coloco em discussão a moção de apoio. Estão abertas as inscrições. Palavra vereadora Daiane.
Cumprimento o presidente da casa, os demais vereadores aqui presentes, público em casa que está nos assistindo. Os demais vereadores já falaram sobre essa moção de apoio e tem pessoas conhecidas aqui no nosso município que fizeram esse concurso e, de fato, estão esperando, né, para fazer essa próxima etapa para serem chamados. E não como o Ildor também falou, né, existe essa demanda. Então, se ficarem esperando muito para fazer a próxima etapa, daqui a pouco o concurso já acaba perdendo o seu valor, né? E se não existisse a demanda, então não deveriam nem ter aberto o processo seletivo, né? Então, essas pessoas merecem também ser tratadas, porque existe toda também uma questão de preparação para esse curso, para essa prova física, né? E então, que o governo dê um pouco mais de destaque a essas pessoas que passaram por essa etapa, para que se defina logo isso, né? Sabendo da necessidade que os nossos presídios têm. Claro que a gente sabe também que deveria existir uma política pública diferente para essa questão dos presídios, mas não cabe a nós, neste momento, esse assunto. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, coloco em votação a moção de apoio número 001/2022. Quem estiver favorável, permaneça como está. E quem estiver contrário, manifeste. A moção foi aprovada. A moção de apoio número 001/2022 foi aprovada por unanimidade de votos. Projeto de Lei Municipal número 055/2022. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Projeto de Lei Municipal número 055/2022. O assunto autoriza suplementar dotação orçamentária apontando recursos no orçamento do município para o exercício de 2022. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidente Daiane Neroso Carini, favorável, vice-presidente Sérgio Celso Tasso, favorável, membro relator Darcy Carlos Bacim, favorável. Comissão de Finanças, presidente Adair Bitterfried, favorável, vice-presidente Laurício Bitello, favorável, membro relator da Cir Casarotto, favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente Sérgio Celso Tasso, favorável, vice-presidente Wagner Kisser Gupinger, favorável, membro relator Aldo Malman, favorável. Coloco em discussão o projeto, estão abertas as inscrições. Palavra vereador Sérgio. Caro presidente, colega vereadora, vereadores, quem nos acompanha, projeto de lei 055/2022, o Executivo está pedindo autorização para suplementar dotações orçamentárias, ou seja, recursos, realocação de recursos, na verdade, para uma questão muito importante, na minha opinião, e com certeza várias pessoas aqui do nosso município, quando vai nessa área aí, eu fiz questão, caro presidente, de tocar nesse assunto, porque a gente tem essa experiência e também aproveitar, e é uma justificativa boa quando você pode falar num assunto que te dá resultados. E essas dotações orçamentárias aqui que o Executivo está pedindo, que são 75 mil da Secretaria de Administração e Planejamento, são 74 mil da Saúde, são 57 mil da Educação, são 5 mil de Obras e Serviços Públicos. Para quê? A administração municipal vai agora num processo de licitação para instalação de placas de energia solar, que para serem instaladas então no Centro Administrativo Municipal, na Unidade Básica da Saúde, Parque de Máquinas e Ginásio Municipal de Esportes. Os locais apropriados, e só quem
Só quem tem instalado sabe a vantagem disso aí. O consumo que dá para a população, consumo de energia, e se tu vai ver isso com o benefício, que é a redução de custos. Então, nós temos aqui no nosso município já vários agricultores, até seria interessante fazer um levantamento, né, para ver e até para incentivar. E deixar aqui, aproveitar esse projeto de lei para convidar a nossa população para que vão atrás dessa energia solar, de recursos disponíveis também, né? Aqui é público e vai ser instalado para reduzir custos da energia elétrica. E para os agricultores, então, nem se fala, né? Quando eles instalam. Então, por mais pequeno que seja a propriedade, ou por grande que seja aqui em nosso município, a vantagem é essa questão das placas de energia solar. Isso, sem dúvida, vai trazer uma economia para o município, e num prazo aí de 6 anos, o município vai se beneficiar mais ainda, porque até lá já pagou o custo do investimento. Exatamente. Obrigado, colega vereador Tato. A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, vai incidir uma taxa, um valor a mais sobre a questão da energia solar. Então já estão cobrando, né, alguma coisa nesse sentido. Mas quem instalar esse ano ainda e quem encaminhar a princípio esse ano, né, tem esse benefício. Então, já um convite aí para todos os munícipes para também aproveitar, assim como a administração municipal está aproveitando, os agricultores também poderão aproveitar e encaminhar para suas propriedades essa energia solar. Obrigado. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o projeto de lei municipal número 055/2022. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, manifeste-se. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Considerações finais. Tempo máximo de 5 minutos por vereador para falar de assuntos de interesse público. Estão abertas as inscrições. Palavra vereador Daiane. Cumprimentar o presidente e os demais colegas presentes. Prometo que vou ser bem rápida. Acho que os colegas já estão meio que se mexendo aí para o jogo do Grêmio. Tem jogo do Grêmio hoje? Eu sou colorada, nunca estou por dentro de nada, né? Mas, enfim. Gente, só para terminar o assunto, que antes eu iniciei e não pude finalizar, que tem dados importantes que eu preciso passar para a gente também ter um certo entendimento. E eu acho que a gente tem que estar por dentro dessas situações que faz nós interpretar o quadro político de uma forma diferente. Referente à questão do Centrão de 2014 para cá. Começa lá a ser um pouco mais famoso com a questão do Eduardo Cunha, né? Todo mundo lembra, do MDB, que era presidente da Câmara dos Deputados. São um grupo mais ou menos de 170 a 220 deputados, então isso é muita coisa. E quem são os partidos que representam a questão do Centrão? O PP, Republicano, Solidariedade, PTB, esses são os oficiais. Daí os que aparecem em alguns momentos de grande interesse, né? É o PSD, o MDB, o DEM, o PROS, o PSC, o Avante e Patriotas. A maioria destas legendas, e isso pode ser pesquisado em qualquer livro ou em qualquer artigo científico que está comprovado, eles não têm dispostos, esses partidos, ideologias claras. Então, uma coisa assim que se destaca é o fisiologismo nesses partidos, que o que é o fisiologismo? A satisfação e interesse, infelizmente isso.
Então, o famoso Arthur Lira, né, que também ficou em destaque, que já começa a fazer mais parte do centrão do Bolsonaro. Daí já foi um pouco mais cruel esse centrão desse período, porque daí já engloba a questão do FNDS, barras de ouros e outras coisas que também, algumas coisas a gente ficou sabendo. Diretoria-geral do Departamento de Obras contra a seca, que não foi feito nada, né? Mas algum orçamento secreto deveria ter. Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Regional Urbano. E isso tudo já em 2020 mexeu no impacto de 73 bilhões, 2% do orçamento. Então, essa questão de envergadura que se chama desses partidos, asas abertas, em outras palavras, mais prática de se entender, faz com que mexe somente com o interesse deles, do centrão. E a massa, como eu falei antes, é usada para dar chicotada nos demais povos. Então a gente tem que pensar bem. Sei que não vai ser fácil esse governo do Lula, em função de que a maioria de oposição nas câmaras de deputados, mas essa é uma função nossa como vereador, reconhecer na história onde que estão os erros, independente do partido político, e contribuir para que se torne um pouco melhor, tanto no município, quanto no estado, quanto na União. Faz parte da nossa cultura, da nossa índole, fazer com que a democracia faça a função real dela. Ou comecemos fazendo pequenos erros aqui, que daí não podemos falar de democracia lá em cima quando se faz erros aqui também. Então, acho que cabe a gente se policiar, a ver bem o que a gente quer como político, como cidadão e como vereador aqui no município, para que contribua mais nas políticas públicas pro cidadão. Obrigado, vereador. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais trabalho para a sessão de hoje, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.